Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá então, mais uma aula de introdução à farmácia. E hoje o assunto será sobre vias de administração de medicamentos, certo? Então, nós já vimos até como, na aula passada, como devemos estocar e armazenar os medicamentos, né? Tomando muito cuidado com data de validade, se o medicamento tem que ser armazenado em temperaturas menores, se eles são termoláveis, né? Ou não, se pode ser conservados em temperatura ambiente. Agora a pergunta é: como eu vou administrar esse medicamento no meu paciente? Então, são através das vias de administração. E essa via de administração pode ser modificada, né? Ela acaba variando conforme a forma farmacêutica que eu estou trabalhando, né? Então, um comprimido, um injetável, uma pomada. Então, conforme for a forma farmacêutica, eu tenho uma via de administração específica, tá? E essa via de administração pode ou não sofrer absorção. Aí aqui a gente vai para um outro termo técnico. O que significa absorção? Então, a absorção é a passagem do medicamento do local aonde foi administrado até alcançar a corrente sanguínea. Nem todas as vias de administração sofrem absorção. A maioria sofre absorção, mas tem algumas que não sofrem absorção. Então, a partir do momento que eu tomo um comprimido, esse comprimido chega até meu estômago. Quando ele, então, chegou na corrente sanguínea, ele foi absorvido. Essa absorção, neste caso, aconteceu no estômago. Tudo bem? Deu para entender? Então, a via de administração é o local onde eu aplico essa forma farmacêutica. Eu administro essa forma farmacêutica. E quando essa forma farmacêutica chega até a corrente sanguínea, eu falo que esse medicamento, então, sofreu o processo de absorção. Esses termos vocês irão rever quando vocês tiverem a disciplina de farmacologia, né? É o caminho que o medicamento faz até o desenvolvimento da sua ação. Então, do momento que você administra esse medicamento no paciente, até ele chegar na corrente sanguínea e fazer o seu efeito farmacológico, isso chama-se farmacocinética, ou seja, o movimento, né, o caminho que o medicamento faz dentro do organismo. Vocês vão ver tudo isso lá na farmacologia, tá? Hoje aqui é só uma introdução para que vocês tenham conhecimento de termos técnicos. Então, olha só, essas são todas as vias de administração de medicamento, né? A via oral, via parenteral. O que significa via parenteral? São os injetáveis. Via sublingual, via retal, vaginal, nasal, ocular, inalatório, cutâneo e transdérmico, tá? Arrumem aqui pra mim, gente. Acabei colocando ocular 2 vezes, me perdoe. Então, olha só. Eu vou substituir no PDF de vocês, tá? Aqui nessa via ocular, ela vai sair, tá bom? Eu vou arrumar lá. Então, olha só. Todas essas vias aqui no organismo humano são por onde eu posso fazer a administração de medicamento. E como eu falei para vocês, a maioria dessas vias fazem com que o medicamento seja absorvido, ou seja, o local aonde eu faço a administração até chegar na corrente sanguínea, tá? Então, essas são as vias de administração. Vamos lá ver alguma delas, então. A via oral. Essa é a via que mais é utilizada, tá? É a mais conhecida também. Se vocês pegarem um receituário médico, vocês vão ver lá, por exemplo, dipirona 500 mg VO. O que significa VO? Via oral. Ou seja, o médico está querendo que você faça ingestão, que você faça a deglutição dessa dipirona.
E aí vai depender da forma farmacêutica que nós estamos trabalhando, né? Então, a via oral, ela necessita da deglutição da forma farmacêutica, ou seja, o paciente tem que engolir, né? Tudo que a gente faz a deglutição, tudo que é engolido é via oral, tá? Então, ó, comprimidos, cápsula, draja, comprimido mastigável, né? Então, se eu mastigar um comprimido e engolir, também é via oral. Xarope, suspensões, gotas nasais, tudo isso é considerado como via oral. Essas formas farmacêuticas são administradas por via oral. O paciente tem que engolir. Então, geralmente, né, essa via oral, a absorção do medicamento será ocasionada através do trato gastrointestinal, ou seja, essa forma farmacêutica, né, que tem a presença do princípio ativo, do fármaco, vai sofrer absorção no estômago ou no intestino, então absorção gastrointestinal, tudo bem? Vantagens e desvantagens. Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Então vamos lá. A vantagem, não dá dor, né? É fácil de ser utilizada. Então eu tenho a precisão da dose administrada. Se eu vou ter que tomar um comprimido, eu vou pegar um comprimido e vou engolir, né? A possibilidade de fracionamento da dose, então eu posso tomar 5 ml, 2 ml e meio, eu posso tomar meio comprimido, né? Então, eu tenho como fracionar a dose. Autonomia do paciente. O paciente consegue fazer o uso da medicação sozinho, né? Eu não preciso de um técnico, né? De uma técnica de treinamento. Eu consigo entregar a medicação para o paciente, lá uma cápsula, e pedir para ele tomar. Ou ele toma sozinho, ele sabe que todo dia de manhã em jejum ele tem que tomar uma cápsula de omeprazol. Então ele toma sozinho, né? Autonomia do paciente. E é uma forma farmacêutica barata, né? Não requer treinamento. Desvantagens. Nem todo mundo tem facilidade de fazer essa ingestão, né? Essa deglutição. Tem pessoas que não conseguem tomar comprimido, cápsula, draja. O gosto, né? Às vezes a formulação não tem como a gente trabalhar a gosto, então é amargo e aí tem uma rejeição muito grande. Pacientes com sensibilidade no estômago, né? Então a gente sabe que devido ao fato da absorção ser gastrointestinal, isso pode trazer irritações, né? Tanto para o estômago quanto para o intestino. E a interação com alimentos. Tem medicamentos que a gente não pode, né, fazer o uso junto com alimentos. A gente até discutiu em sala de aula sobre o leite, né? Nenhum medicamento deve ser tomado com leite. O leite diminui a absorção. Lembram que eu falei essa frase, né? Você acaba formando um filme, né, no estômago, um filme de proteção que a gente chama de quelato, e aí a absorção do medicamento acaba sendo prejudicada. Certo? Então, vantagens e desvantagens. Existem várias, né? Uma vantagem, né, que eu posso falar, pode ser utilizada para crianças e idoso, mas ao mesmo tempo isso também é uma desvantagem, né? Porque se a criança não quiser tomar, né, eu preciso da participação do paciente, né? Se a criança ou o idoso não consegue engolir, ele tem que, né, a gente tem que modificar a forma farmacêutica, tem que ir para líquido, por exemplo. Então, existem suas vantagens e suas desvantagens. Aqui eu chamo a atenção para vocês, tá? Existe a via sublingual. Não confundam via sublingual com via oral. Todo medicamento que é engolido, que é deglutido, é via oral. Agora, eu tenho uma possibilidade de pegar essa medicação e colocar debaixo da língua, no caso, comprimidos sublinguais, né? Eu posso pegar esse comprimido, colocar debaixo da língua e eu tenho ali uma absorção mais rápida. Qual que é o interessante dessa via? Debaixo da língua nós temos uma mucosa, e essa mucosa é extremamente vascularizada.
Então, a absorção, tem muitos vasos sanguíneos, né? A absorção ali vai ser muito rápida. O que é absorção? Não é a passagem do local de administração do medicamento até chegar na corrente sanguínea? Então, olha só, o comprimido sublingual tem uma absorção bem rápida, tá? Se vocês pegarem algumas medicações ou receituário que tiver escrito, vai estar escrito assim, ó, SL. Então, por exemplo, quando o paciente dá entrada no pronto-socorro com a pressão muito alta, o médico prescreve captopril SL. O que significa isso? Colocar um comprimido de captopril debaixo da língua, para que essa absorção seja rápida e eu tenha um controle dessa pressão arterial que está alta, ela acaba sendo controlada mais rápido, né? Tende-se a diminuir de uma forma mais rápida e segura. Tudo bem? Então, tudo que eu coloco debaixo da língua é sublingual, não é via oral, tá? Então, eu tenho uma rápida absorção, não vai irritar o trato gastrointestinal e eu tenho autonomia, né, do paciente, tudo bem? Então, olha só, o paciente consegue fazer sozinho. Qual que é uma desvantagem? O sabor, né? Eu não vou conseguir, se o medicamento, o fármaco tiver sabor amargo, que eu não consiga colocar ali um gostinho, né? Tem uma rejeição. Então, a gente tem que lidar com o sabor. Para que eu faça um comprimido sublingual, existe uma tecnologia, né? Uma farmacotécnica diferente. Então, o custo é alto, tá? Essa forma farmacêutica acaba sendo mais cara do que um comprimido normal. E neste caso, eu preciso da participação do paciente. Não dá para colocar um comprimido sublingual num paciente que está inconsciente, por exemplo. Corre risco de engasgar, né? Porque vai salivar bastante e eu acabo tendo aí um risco do paciente acabar engasgando. Então, eu preciso da participação do paciente. Tudo bem? Algumas vantagens e desvantagens. Mais uma via parenteral. Essa é a via dos injetáveis, tá? Das injeções. E dentro da via parenteral, nós temos várias outras vias. Então, via parenteral é uma forma generalizada de falar que o medicamento tem que ser administrado através de injeções, tá? E aí vai depender de qual é a medicação, qual é o volume, né? Existem locais corretos para serem aplicados. Então, vamos lá. Via subcutânea, também conhecida, né, abreviada nas prescrições, ó, SC, subcutânea. O que significa subcutânea? Que ela é aplicada debaixo da pele, tá? Então, vocês vão ver lá na anatomia, vocês vão aprender como que é constituída a nossa pele. A nossa pele, ela é feita de 3 camadas. A camada mais externa, que a gente chama de epiderme. Depois vem uma camada mais fina, né? Mais fina não, perdão. Um pouquinho mais grossa, a epiderme é mais fina. Uma camada um pouquinho mais grossa, que é chamada aderme, aonde eu tenho a presença dos vasos sanguíneos. E abaixo da derme eu tenho uma camada de gordura, que eu chamo de tecido adiposo ou hipoderme, tá? Então, quando eu faço uma aplicação de um medicamento através da via parenteral pela via subcutânea, olha só, eu estou aplicando debaixo da pele, tá? Então, eu ultrapasso a epiderme, eu ultrapasso a derme e eu chego no tecido hipodérmico, que é o tecido adiposo, tá? Antes de chegar no músculo, eu não aplico no músculo. Quando eu faço a aplicação de um injetável pela via intramuscular, IM, aí sim, é dentro do músculo. Então, eu utilizo uma agulha mais longa, né? Uma agulha maior, e essa aplicação vai ter que alcançar o músculo. Mas eu posso ter uma aplicação de um medicamento intradérmico. O que significa intradérmico ou intradermal? Dentro da pele. Então, eu faço uma aplicação aqui na epiderme, tá? Eu nem alcanço a derme, eu aplico aqui, ó, entre a epiderme e a derme, tá? E eu
tenho a endovenosa ou intravenosa, que significa dentro da veia, tá? EV, muito utilizado no pronto-socorro, né? O pessoal da enfermagem trabalha muito com isso daqui, ó, onde a gente aplica a medicação diretamente no vaso sanguíneo. Todas essas vias de administração parenteral, intramuscular, subcutânea e intradérmica, elas são aplicadas em determinados locais, aonde vai ocorrer o quê? A absorção. O medicamento, por exemplo, é aplicado na musculatura, é intramuscular, e ele vai sofrer absorção. Esse medicamento aqui do músculo, ele vai alcançar a corrente sanguínea, certo? Então, eu falo que a via intramuscular sofre a absorção. O fármaco que é aplicado na via intramuscular irá sofrer a absorção. Ele vai alcançar a corrente sanguínea. Agora, a via endovenosa ou intravenosa, a gente chama mais de endovenosa, tá? EV. Ela não sofre absorção. Por quê? O que é o termo absorção? Não é a passagem do local onde está sendo administrado o medicamento até chegar na corrente sanguínea? Ué, se eu já estou aplicando na corrente sanguínea, eu não tenho processo de absorção. Por isso que os medicamentos que são aplicados de forma EV, ou seja, diretamente na veia, fazem uma ação mais rápida. Pensa lá naquele paciente que não para de vomitar. Toda vez que ele toma o comprimido de Dramin via oral, mesmo assim ele acaba vomitando. Aí ele vai no hospital, o que o médico manda aplicar? Um Dramin diretamente na veia. Por quê? Se esse paciente está vomitando, a absorção daquele comprimido no estômago não está acontecendo. Então, ele não está tendo a presença no medicamento da corrente sanguínea, certo? Então, eu acabo dificultando, né, tendo uma absorção mais lenta. Se eu aplicar essa medicação diretamente no vaso sanguíneo, ó, endovenosa, dentro do vaso, eu pulo essa etapa da absorção. O medicamento já está na corrente sanguínea já para fazer o efeito, certo? Então, a via endovenosa é uma via onde não ocorre a absorção. Por quê? Porque o medicamento já é aplicado diretamente no vaso sanguíneo. E existe uma outra via que é utilizada apenas na quimioterapia, né? Que é a intratecal, aonde eu faço a aplicação na medula, tá? Na medula óssea. Mas isso aqui é mais voltado para o pessoal da enfermagem, né? Quem trabalha com quimioterápico. Só passei para que vocês conheçam, certo? Então, quais são as vantagens de uma via parenteral? Eu tenho uma ação mais rápida, né? No caso de uma endovenosa, não sofre absorção, a medicação já está na corrente sanguínea. Eu posso fazer a aplicação do paciente de forma inconsciente, então não preciso da participação do paciente, né? Então, se o paciente estiver desacordado, eu posso fazer o uso dessas vias parenterais. Já não posso fazer isso numa via oral, eu preciso que o paciente esteja acordado. Agora, na parenteral, não. Desvantagem: dor, né? É uma via de administração dolorida, nem todo mundo aceita, tem gente que tem medo. O custo, né? Então, aqui para eu produzir medicamentos que possam ser aplicados de via parenteral, eu tenho todo um trabalho farmacotécnico, eu tenho que trabalhar com ar estéreo, né? O medicamento tem que ser esterilizado, eu tenho que ter uma técnica, então eu tenho que gastar com treinamento do meu profissional para que possa administrar essa medicação. Tudo bem? Então, algumas vantagens e desvantagens. Vamos lá. Aí eu tenho outras vias também, né? Então, ó, via retal. O que significa via retal? Onde há aplicação da forma farmacêutica na região anal do paciente. Os supositórios, por exemplo, né? Supositório de glicerina para fazer efeito laxante, bastante utilizado em crianças. Via vaginal. Então, eu faço uso de creme ou pomada, óvulos ginecológicos. Então, é uma via exclusiva feminina. Via ocular. Então, são os colírios, né? Onde eu pingo os colírios.
via otológica, então quando eu uso gotas para pingar no ouvido, né, tanto para dor, antibióticos, emolientes de cera, ou seja, para amolecer a cera. Via nasal, então são as gotas que a gente aplica no nariz, geralmente para desobstrução nasal, né, quando o nariz está entupido, em processos gripais, alérgicos, de sinusite. Via inalatória, são as inalações, né, ou as bombinhas, né, para quem sofre de bronquite, usa-se os sprays de bombinha, né, de salbutamol, por exemplo, ou as inalações, né, que usa soro, junto com atrovente. Via cutânea, ou também chamada de via tópica, é quando eu tenho a ação ali de gel, pomada e creme. Via transdérmica, então são os adesivos, né? Então quem aqui já usou Salompas, aquele adesivo que tem ação anti-inflamatória? Tô com uma dor na coluna, coloco ali o adesivo de Salompas e a dor melhora. O que acontece? É uma via transdérmica, né? Está fazendo ação no local da dor, são os adesivos, tá? Todas essas vias aqui, ó, a sua absorção acontece de forma bem menor do que uma via oral ou uma via parenteral, com exceção da endovenosa, tá? Porque geralmente essas vias, elas acabam tendo uma ação local, tá? Então, se eu estou com problema de irritação no olho, eu vou utilizar um colírio, né? Através da via ocular. E esse colírio tem um alvo, vai fazer ação ali apenas no meu olho. Vai ter absorção? Vai. Essa medicação vai cair na corrente sanguínea? Ela vai alcançar a corrente sanguínea? Vai. Só que de uma absorção bem menor quando comparada com a via oral, tá bom? Então, todos os fármacos acabam, quando sendo administrados, eles sofrem processo de absorção, tá? Se eu aplicar uma pomada para alergia ali na pele, a ação vai ser local, né? Eu vou tratar aquela alergia naquele local, mas eu vou ter, se eu for fazer um exame de sangue, eu vou ter a presença do princípio ativo na corrente sanguínea? Vai, só que numa concentração bem menor quando comparada se eu tomar um comprimido antialérgico, tudo bem? Então essas vias de administração, elas são mais indicadas quando eu quero fazer um tratamento local, e a absorção é menor quando comparada com a via oral. Vantagens e desvantagens, aí a gente tem que analisar cada uma delas, né? Então, por exemplo, a via retal é um supositório. Nem todo mundo concorda em utilizar um supositório, né? É uma via que não dói, mas é uma via incômoda, né? Então, eu preciso ali da aceitação